Olá, gente, graça e paz, seja bem-vindo a mais um Homem de Honra. E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito especial, um assunto que realmente tem causado repercussão nessa pandemia. Nós vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão e também vamos falar um pouco, dar uma pincelada na questão da pornografia. Então hoje aqui na nossa igreja, no nosso programa, nós trouxemos aqui um profissional qualificado da área, que também é pastor, mas hoje eu vou me direcionar a ele como doutor da área. Nós estamos aqui com o doutor José Augusto. Eu queria que o senhor desse boas-vindas para quem está ali vendo aí. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, pastor Fabrício, mais uma vez, para a gente abordar um tema tão importante quanto a ansiedade, um pouco de depressão, e a gente finalizando um pouco sobre pornografia, principalmente nessa época de pandemia, de isolamento social compulsório, que cresceu bastante o número de pessoas que acessaram, principalmente sites de pornografia, e atitudes também como ansiedade. Cresceu bastante nesse perfil, de pessoas. Perfil nos consultórios principalmente. Ah, Sim. Legal. Então não sai daí agora, me faz um grande favor. Pega aí agora o teu telefone, copia esse link, convida aí os teus amigos que estão passando por problema de ansiedade, algumas pessoas que eu sei que você conhece, que estão com depressão. Então manda esse link, ou talvez para aquele seu amigo que também tem um problema erótico, um problema com pornografia. Compartilhe esse link, vamos ajudar essas pessoas, porque hoje aqui nos Homens de Honra, nós estamos trabalhando esse assunto e eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa live totalmente diferente de como você chegou. Então eu quero te dar aí 10 a 20 segundos para que você faça esse compartilhamento. Eu vou fazer uma breve oração e enquanto eu estou orando, você está compartilhando, ok? Feche seus olhos não, fique ligado, compartilhe e deixa que eu oro, tá bom? Vamos orar, pastor? Vamos lá. Querido Deus, nós te louvamos, agradecemos por essa oportunidade aqui hoje, nessa live dos Homens de Honra. E nós queremos, Pai, te pedir em nome de Jesus, que através do compartilhamento, Senhor, agora através das nossas redes sociais e através das redes sociais dessa pessoa que está nos assistindo, Espírito Santo de Deus, alcance aquela pessoa que está desesperada, alcance aquela pessoa, meu Pai, agora que está com esse problema de ansiedade, que está com depressão, que não sabe como se livrar disso, que não sabe como ter um alerta na sua vida, mas nós acreditamos que esse programa hoje foi direcionado através do teu Espírito. Então nós te pedimos, Espírito Santo, vai agora no lar de cada pessoa, influencia agora na mente dessa pessoa que está nos assistindo, que ela possa, traz à mente dessa pessoa agora, meu Senhor, o nome das pessoas que ela precisa compartilhar esse link para que o teu nome venha a ser glorificado, para que essa pessoa seja liberta, que ela receba a ajuda necessária, a ajuda profissional, a ajuda espiritual, para que ela possa se ver livre e realmente viver o propósito da vida dela. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então você compartilhou, você agora terminou, e agora eu quero pedir a tua atenção. Se você está na sua casa, se você está num ambiente onde tem uma televisão ligada, onde tem um filho na sala brincando, ou se você está em algum ambiente que tire de alguma forma a tua atenção, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, hoje Deus vai falar com você, hoje Deus vai dar a resposta que você estava precisando. Então sai desse ambiente, vai para um ambiente mais sossegado, vai para um ambiente onde você possa ter o foco total aqui nessa live, para que você possa receber integralmente aquilo que o Senhor quer transmitir para você. E agora eu vou falar com o senhor, doutor, essa questão da ansiedade no meio que nós estamos vivendo agora, porque a pandemia está ficando menor, né? Sim. Mas eu acredito que a partir desse momento que as pessoas vão começar a sair de novo, aquelas que estavam presas não vão ser mais as mesmas pessoas, né? Elas provavelmente, tem umas pessoas que vão sair melhor dessa pandemia, mas o estudo da ONU diz que a nova crise que vai acontecer, ela não é na saúde, ela é na mente, é um problema mental, é um problema de saúde mental. E o senhor, como profissional, o que o senhor tem para nos alertar? Principalmente sendo o povo da igreja, como o povo de fora, que está saindo dessa pandemia, estamos entrando na pós-pandemia, né? Sim.
E o que o senhor nos aconselharia nesse período e qual a experiência que o senhor está tendo para que a gente possa observar? Bem, falar sobre ansiedade é sempre importante, é um tema atual, é uma situação que tem nos afligido e aumentou consideravelmente, né, no mundo todo. Esse isolamento agravou e muito a ansiedade. A gente vai entender o seguinte, que nessa abertura agora, né, dessa pós-pandemia, muitos vão ter dificuldade de retornar às suas atividades. Por quê? O medo do contágio, para muitos, vai ser muito latente ainda. Então, foi ensinado, foi dito que a contaminação se daria, ou ainda se dá, né, através do contato com os outros. Ora, no instante que diga, você pode ir, quem me garante que eu não vou ser contaminado? Eu tenho saúde para ir para um ambiente fechado com inúmeras pessoas? Então, muitos vão ter essa dificuldade. Outros, como transtornos mais graves de ansiedade, como a agorafobia, por exemplo, de estar em lugares com muitas pessoas. Certo. Já tem essa patologia. Então, vamos definir a ansiedade episódica, essa ansiedade que todos nós temos normal, sem problema nenhum. Ansiedade, algum nível de ansiedade é aturável. Sim, então. e ela até nos protege. Né? Por exemplo, ansiedade normal. Tinha um horário para começar essa live. Então a gente se programou, todo mundo. É uma ansiedade, então eu me programo para ir até esse evento. Então, amanhã eu tenho trabalho, então eu tenho que me programar que horas eu vou acordar para poder chegar até lá. Certo. E assim também a percepção de por exemplo, um animal feroz. Então eu tenho ansiedade de prever o que pode acontecer. Isso me protege. Isso é ansiedade normal. Que horas eu vou chegar, que horas eu vou estar pronto para tal evento, uma prova na faculdade, o horário do culto que vai começar aqui, eu me programo. Cria uma ansiedade normal. Tolerável, né? Tolerável, que todos nós temos, que é saudável. Saudável. Tá? O que acontece? Qual é o problema aí? O problema é, vamos lá, um exemplo aqui para a gente tentar contextualizar melhor. Então você está dirigindo seu carro, tranquilo, de repente uma pessoa atravessa na frente, você breca ali. Você pensou em, eu vou pisar no freio para não machucar essa pessoa, para não atropelar? Não, foi reflexo. Uhum. O que é isso? Ansiedade, houve um reflexo na hora e você fez aquilo lá. Automaticamente teu cérebro manda adrenalina para o corpo, teus músculos enrijecem. Você fica lá no volante lá. Fica nervoso, nervoso, né? Pupila dilata, coração acelera. Normal, ansiedade, prevendo o que poderia acontecer. Certo. Aí o que acontece? Nada aconteceu, a pessoa sai normalmente, você fica ali, puxa, ainda bem que nada aconteceu, passa a primeira marcha, vai embora. Nível de ansiedade vai baixando, normal, que todos nós temos que ter. Tudo bem, só que você chega em casa, vai, toma um banho, relaxa, está lá na sua cama, olhando para o teto, de repente você começa a ter a mesma sensação que teve lá. O coração dispara, uma falta de ar horrível, não é? Um medo, um pavor que vem, as mãos ficam geladas, não é? A pupila dilata e o coração acelera e você quer puxar o ar, não vem. O que você presume que está acontecendo com você? Um infarto. Um infarto. Aí socorro, socorro, me ajuda. O que é que você tem? Eu estou morrendo. Aí você vai para um pronto-socorro, vai para um SPA e chega lá, olha, socorro, é infarto, vamos lá, vamos medir a pressão. Às vezes 12/10, no máximo 13 pela agitação. O profissional já experiente olha e diz, vamos fazer um exame. E faz um exame, uma checagem no coração, na respiração, controle, como é que está? Normal. Agora veja bem, imagine que esse profissional diga assim para você, ele pergunta, o que eu tenho, doutor? O que eu tenho? Ele diz o quê? Você não tem? Você não tem nada. Não tem nada. Imagine você, com todos esses sintomas, um profissional olha para você e diz, você não tem nada.
como que eu não tenho nada? Se eu estou aqui, eu não consigo respirar, e o senhor está dizendo que eu não tenho nada? E a primeira coisa numa situação dessa é logo a pessoa imaginar assim, eu não tenho nada, então é demônio. Por aí, eu não pastor. tenho nada, então é espiritual. Espiritual. E às vezes não é, né, pastor? Não. Às vezes é só o direcionamento para o profissional certo. Correto. Então, o que acontece? Um bom profissional, o que ele... claro, mediante ao diagnóstico que ele vê da situação do paciente, ele vai dizer, olha, você teve provavelmente uma crise de ansiedade, né? Fisicamente você está bem, mas procure um profissional, procure um psicólogo, tá? Para ver o porquê desse nível de ansiedade tão alto assim. E eu posso te contar uma situação de uma senhora de 72 anos, né? Me procurou e dizendo, olha, eu estava na igreja ontem, isso era na segunda, então era no domingo, na hora do louvor me deu uma crise, eu comecei a gritar, socorro, socorro, eu estou morrendo. Os familiares pegaram ela, levaram para o pronto-socorro e ela não conseguia respirar. E o médico examinou e disse, olha, sua pressão está melhor que a minha, usou esse termo, ela me contando isso. Certo. Não, mas vamos fazer um check-up aqui, vamos fazer um eletrocardiograma, e fez lá, normal. E ele teve a sensibilidade de um profissional e dizer assim, olha, a senhora está passando algum problema, alguma dificuldade? Ela falou, eu estou lá em casa, está uma dificuldade horrível, né? O meu esposo, meus filhos, nora, genro, etc. E ele falou, olha, então procure um profissional, procure um psicólogo, que fisicamente a senhora está bem. Tá? E aí ela disse assim, doutor, eu não entendo, eu estava... veio do nada, eu estava lá na hora do louvor, e eu disse para ela, a senhora estava, mas em que a senhora estava pensando? Ela disse, eu estava pensando... O foco, né? Exato, eu estava pensando numa briga que a gente tinha tido à tarde, sabe? Eu disse, então, o seu cérebro leu aquilo como se estivesse acontecendo naquele momento, e seu coração disparou. Isso é excesso de ansiedade, que pode migrar para um transtorno, pastor. Certo, um transtorno já no caso. Um transtorno de ansiedade, dependendo da gravidade. Entendi. E eu quero fazer uma observação, porque existe um tabu a respeito dessa situação, de quando o médico, talvez você já tenha passado por isso, porque eu já passei, e o médico fala para você, olha, tá tudo normal com você, e eu vou te encaminhar para um psicólogo. E às vezes você fica até... chateado, ou até você fica um pouco irado com aquele doutor de achar que ele está te chamando de doido. Sim, é verdade. Né? E esse tipo de pensamento, ele realmente está retardando Correto. algo que realmente a pessoa precisa fazer, porque não é algo apenas naquele momento, é algo que a pessoa Sim. pode levar para o resto da vida. Correto. Né? E uma questão dessa de ansiedade. Quais são os problemas, as características de alguém que tem ansiedade, que a pessoa realmente possa fazer uma autoavaliação nela e dizer assim, poxa, isso que o doutor José Augusto está falando, eu passo por isso. E então quer dizer que eu estou precisando de uma ajuda. Qual é os parâmetros que essa pessoa, o homem que está nos assistindo aqui, ou talvez você, homem, tem alguém na sua família que tem esse tipo de comportamento, já vai te ajudar a identificar e saber se você tem que procurar um pastor ou se você tem que procurar um profissional realmente, né? Sim. Quais essas características, doutor? Olha só, tudo aquilo que foge do nosso controle, principalmente na área emocional, nós temos que procurar ajuda. Eu te falei da situação da pessoa lá dirigindo o carro, né? O nível de ansiedade retornou, ele foi para casa tranquilo. Quando você começa a ter esses episódios, que você começa a perder o controle, geralmente os sintomas pode dar sintomas físicos, diarreia, muita dor de cabeça, falta de ar principalmente, né? Falta de fixação naquilo que você aprende, você lê, você estuda, horas depois parece que você não leu, você esqueceu daquilo. Então o teu nível de ansiedade está grande. Irritabilidade, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas eu vivo irritado. Acorda de mau humor. Sim, e nada aconteceu em si. E você falou acordar. Geralmente, ou você passa, digamos,
É domingo, final de semana, né, você não está trabalhando, ou mesmo nessa época de quarentena, sempre você acorda cedo. Costume, acordar cedo. Você começa a acordar mais tarde. A família, teus familiares, tua esposa, teu cônjuge começa a dizer assim: ué, mas você sempre acorda mais cedo, por que está acordando mais tarde? Eu não sei. Ou ao contrário, sempre acorda mais tarde, começa a acordar muito cedo. Nível de ansiedade muito elevado, esquecimento das coisas. Deixa o celular no lugar, não sei onde eu deixei, a chave do carro começa a esquecer, o nível de ansiedade altíssimo. Então, quando você começa a ter esses sinais e sintomas, é hora de procurar ajuda. Você já não consegue mais controlar isso. Então, está começando a prejudicar. Vai no trabalho, começa a ficar extremamente sensível também. Começa a chorar do nada, vai para o banheiro rapidinho. O que foi? Aconteceu? Não aconteceu nada, sei lá, sabe? Uma dor aqui no peito, um aperto. Acorda de manhã, pastor Fabrício, a nuca enrijecida, aqui uma dor na nuca, um aperto na mandíbula, sabe? O corpo das juntas todo machucado, parece que passou a noite carregando pedra, cansado, exausto, mesmo que tenha dormido mais cedo. Então, se você se identifica com esses sinais e sintomas, é hora de procurar ajuda profissional. Então, eu tive um episódio, doutor, acho que no semestre passado, ano passado, que uma pessoa me procurou justamente com esses sintomas que você está me falando, e na hora eu observei aquilo e passei um tratamento espiritual para aquela pessoa, né? Sim. Só que a pessoa teve uma melhora, só que alguns sintomas não passavam. E aí foi quando eu observei que aquela pessoa realmente precisava de uma ajuda profissional, né? Porque a pessoa, eu passei algum tratamento espiritual para ela, mas só que as dores do corpo não passavam. Sim. E ela tomava remédio e não passava. A pessoa, o tempo todo, um medo dentro de casa. E aí a minha pergunta é, quando a pessoa está com essa ansiedade, doutor, ela consegue, ela pode também ser confundida na mente dela por uma questão de estar ouvindo coisas, ou vendo coisas, ou isso não acontece normalmente? É raro. É raro. É raro. Você ter alguma alucinação, né, auditiva ou visual, é raro em caso de ansiedade. Mas veja só, você falou sobre medicamento, é muito importante. A psicoterapia em si, com o psicólogo, né, ele vai fazer um ajuste da forma como você pensa. Então, às vezes, você não desliga. Você é todo o tempo muito preocupado. É teu modo, teu jeito de ser assim. Você está aprendendo, ou você aprendeu a ser assim. 24 horas pensando em algo, preocupado com tudo, com o mundo. Dólar subiu, dólar baixou, guerra não sei onde. Até isso a pessoa se preocupa. É um bombardeio de informação. Um bombardeio de informação e uma preocupação. Veja, eu falei sobre ansiedade, o que você se preocupa com o que poderá acontecer. Certo. É sempre no futuro, é sempre ansiando o que poderá acontecer. Ele sofre por esse motivo. Então, de uma forma geral, essa informação hoje que está muito mais aberta, muito mais fácil de chegar, ela então é algo prejudicial também, né? Sim. Essa informação, esse bombardeio de informação. Sim, porque a gente costuma muito racionalizar as coisas, sabe? Do tipo, eu tenho que ser uma pessoa informada. Hoje em dia, eu tenho que ter informação. Mas a pergunta que eu faço, para que você quer essa informação? Por que você quer ouvir esses programas, por exemplo, de tanta violência? Eu quero saber o que acontece. Tudo bem, mas para quê? Está te fazendo bem? Está te fazendo mal? Porque esse é um contexto que você absorve. Uhum. Aí você falou sobre remédio, eu queria voltar sobre essa situação. Veja bem, quando você usa um medicamento, no caso um ansiolítico, um estabilizador de humor, entendam que o remédio, ele vai agir nos sintomas, lá na ponta. Então você está muito agitado, o que o remédio vai fazer? Te acalmar, fazer isso aqui, olha. Então, o remédio atua nos sintomas, ele não atua na causa. De onde que está vindo isso? Por que está vindo tanta ansiedade para cá? Então, por isso que tem que ter o tratamento, dependendo do caso, psicoterápico com psicólogo. Certo. E médico medicamentoso, que é o médico psiquiatra. Certo. Ele vai fazer a avaliação conforme a pessoa e vai ver qual o medicamento, a dosagem correta para essa pessoa. Tá. Em casos extremos,
Ansiedade pode ser leve, pode ser moderada ou grave, que já é aquela situação mesmo que a pessoa começa a ter muita crise de ansiedade. E a sensação é de morte, pastor. A sensação. A sensação é. Por isso o desespero. Você tem a nítida percepção, você sente que está morrendo. Quando você tem uma crise de ansiedade, primeira, você não consegue respirar. É a sensação que tem. E aí o medo, o pavor, eu vou morrer desse jeito aqui. Tá? E é um desespero. A crise de ansiedade, ela leva mais ou menos de 5 a 10 minutos o pico dela. É quando você tem essa sensação. Ela se bate, ela grita, pede ajuda. Ajuda, pelo amor de Deus, tá? E todo o processo, mais ou menos meia hora, 40 minutos. Até estabilizar de novo, se acalmar. Tá? Mas tudo tem os gatilhos que pode levar essa pessoa. A forma que ela pensa e conforme o estado, o que ela ouve, o que ela absorve. O que ela absorve. E nesse caso, pastor, existe algum horário para a pessoa que está nos assistindo agora identificar, olha, minha mãe realmente chega nesse horário, ela fica desse jeito? Ou essa questão de tempo durante o dia não tem muita... Porque tem gente que já acorda de mau humor, né? Por exemplo, eu conheço gente que se não tomar café de manhã, né, já fica de mau humor e fala assim, não, eu tenho que tomar meu café, só falem comigo depois que eu tomar meu café. Então uma situação dessa é natural de um comportamento ou realmente é algo psicológico? Ela já construiu isso na cabeça dela, dizendo assim, não, eu só fico bem depois que eu tomo café. Isso pode ser considerado um problema psicológico ou um problema de ansiedade? A pessoa fica aí, não, eu tenho que tomar meu café logo, senão eu não vou ficar bem. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha só, pastor, a gente aprende, até a ter medo a gente aprende. Então, se eu digo que de manhã eu só fico bem se eu tomar café, muito provavelmente eu vou agir dessa forma, porque eu me condiciono a isso. Então eu digo, eu vou ficar. Então eu fico totalmente preparado para aquilo. É mais ou menos assim. Alguém falou que o pastor Fabrício falou algo muito ruim do senhor. Aí você diz o quê? Eu vou lá saber quem é. E se for verdade, eu vou ficar com muita raiva. Tu já está se condicionando e preparando para sentir aquilo. Ou não. Você vai dizer, Augusto, eu sei quem eu sou, eu vou ligar para isso. Cada um fala a bobagem que quer. Ou foi algum mal entendido que ele falou? E eu nem vou saber disso, eu quero a minha paz. Mudou completamente a atitude. Aí eu já entro para a Bíblia, pastor. Diga lá. A Bíblia fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, né? Perfeito. Mas se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Então, eu vejo por aí como o senhor está falando. Eu acho que essa questão, talvez você, homem, que o homem ele é mais... O senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas o homem ele é mais carne, ele é mais bruto, ele é mais... ele não pensa tanto quanto as mulheres, eu tenho essa impressão. Sim. Né, que eu sou mais sanguíneo, né, porque tem sanguíneo, colórico, impulso, né? Impulso. Então o homem que tem esse tipo de reação é justamente por quê? Porque ele está olhando aquela situação de uma maneira já afrontosa. Sim. De uma maneira já, tá falando mal de mim, eu vou lá resolver essa situação. Sim. E a Bíblia diz o seguinte, que se você tem uma situação dessa, e que se você olha com bons olhos para aquilo, todo o teu corpo será luz. O que eu entendo? Que o nosso corpo, quando ele é luz, é um corpo que tem paz. Perfeito. Certo? Então o corpo a pessoa que observa, ouve, o que? Falou mal de mim? Eu vou lá saber agora, como é que você pode falar uma coisa dessa? Você nem me conhece direito? Então a pessoa já começa a se encher de trevas e a probabilidade de que isso aconteça um fato mais pesado, uma violência, né? Ou então algo que machuque realmente, que fira aquela, né? Vai ferir aquela pessoa de uma maneira que vai criar aí rancor e raiva por um bom tempo, é muito mais propícia que isso aconteça. Sim, com toda certeza. Então, para você que está me vendo, a gente está entrando na parte cognitiva que se fala isso, pastor? Sim. E agora eu estou trazendo um pouco para a espiritual, para que você, homem de honra, com o exemplo que o pastor deu, você comece a observar as coisas e que você comece a olhar as coisas com bons olhos. Porque se você olhar, todo o teu corpo vai ser luz, cara. Senão, você vai viver uma vida realmente presa, uma vida amargurada, e aí certamente eu vou te mandar lá para o consultório do pastor já do doutor, tá bom? Doutor, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta.
existe ansiedade, né? E existe a depressão, né? O pouco que eu entendo é aquele estado de tristeza, né? Profundo. E aí eu queria lhe perguntar quem é que começa primeiro, se existe alguma regra, ou você pode primeiro ser uma pessoa, que eu acabei de falar, depressiva, ou você tem que ser depressivo para ser ansioso para ser depressivo? Sim. Como é que é essa, não sei se eu posso chamar assim de regra, sim, mas como é que é? Sim. Não há essa regra, né? Esse estágio de pulando de um para o outro, né? Pode começar direto como depressão mesmo. Então, a gente tem que entender que há uma diferença entre tristeza profunda e depressão. O termo depressão, né, tirado da engenharia de tráfego, quando você está na estrada e diz depressão à frente, o que é? É uma caída, é um caimento, né? Então, depressão é isso. Você cai, é patológico, é uma doença. Ficou banalizado o termo depressão. Sim. Eu estou depressivo, pastor, estou Muita uma gente depressão. fala, estou com uma tristeza, já estou depressivo. Depressivo. E não é isso. Depressão é uma doença. Como é que a gente sabe isso? Qual é a diferença de tristeza profunda e depressão? Vamos lá. Tristeza profunda, algo Gente, acontece. presta atenção agora, hein? Ele vai te ensinar se tu é uma pessoa depressiva ou se você está triste. Ok? Porque às vezes a pessoa fica declarando. Eu conheço uma pessoa que manda, estou depressivo. Estou numa depressão. E a gente olha para a vida da pessoa, ele não tem essas características de uma pessoa que, sabe, uma pessoa que está rindo, uma pessoa que está envolvida com todo mundo, que não está isolada. Sim. Né? E a gente fica olhando assim, então aprende agora com o doutor o que é uma pessoa com tristeza profunda e uma pessoa com depressão. Vamos lá, doutor. Então vamos lá. Olha só, tristeza profunda. Perdi um emprego, alguém que eu amava faleceu, um acidente, algo grave, uma doença. Isso me entristece profundamente, então eu fico muito triste. Praticamente eu tenho um motivo para estar assim. Então eu posso ficar muito, muito mal. Mas aí de repente você chega e diz assim, Augusto, vamos ali na lanchonete, você está muito abatido, já tem uns dias. Não, Fabrício, não quero. Não, vamos lá, nossa amizade, tudo mais. Tá bom, Fabrício, a gente vai lá, mas porque você está me pedindo. Tristeza profunda. Eu vou. Como é que tu está te sentindo? Mal. Depressão. Vou entrar agora em... Isso é tristeza profunda, tá? Depressão, Fabrício. Depressão é patológica, é doença. A minha parte cognitiva do que eu penso sobre mim é comprometida. Então, se eu estou depressivo, que pode ser até por uma substância química, pode não ter acontecido nada, que é a depressão endógena. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí você chega, quem está depressivo, ele se acha um lixo. A pessoa depressiva. Depressiva. Aconteceu alguma coisa? Não necessariamente. Mas ela se julga a pior pessoa. A pior pessoa, mesmo que nada tenha acontecido. Começa por aí. Então você chega, se você chegar com ela e falar assim, aquele cartão que você jogou na loteria, você foi sorteado. Ele vai dizer, Fabrício, leve isso daqui, eu não quero saber. Não me interessa. É zero esperança, é zero alegria. Provavelmente, se for medir o nível de serotonina que regula o nosso humor no corpo, está baixíssimo. Por isso, o regulador de humor, o médico receitua para tentar colocar mais serotonina na corrente sanguínea para a gente ver se estabiliza dá um estímulo na pessoa. Né? E antidepressivo também. Então, a diferença é essa, gente. Se você perguntar a uma pessoa muito triste, mas você presta? Eu falo, claro. Não tem nada a ver, poxa, aconteceu um problema, eu estou triste, mas não tem nada a ver com a minha pessoa, com o meu caráter, com quem eu sou. Exato. Certo. Mas o depressivo não. Eu sou um lixo, eu não presto, nada mais tem sentido. Tua filha nasceu, não quero saber. Ganhou na loteria, não quero saber. Não Tua mãe faz diferença para mim. Não, e dependendo do caso, ele começa também a ficar isolado e também não se cuidando fisicamente. Não deixa a barba crescer, cabelo não chega a ponto de não querer mais tomar banho, tá? Ficar 24 horas lá na cama. E é um paradoxo. Ele começa a ficar extremamente irritado
depressivo e irritado, porque ele se percebe desse jeito. Ele fica com raiva dele Com próprio. raiva dele mesmo, que ele não tem força para reagir. Olha a situação, depressivo e aborrecido. Então alguém vai lá conversar, ele grita, ele xinga e tudo mais e fica lá, daquele estado. Então, neste caso, tem que haver intervenção médica psicológica. Os dois juntos trabalhando dessa forma. Então, o resumo da tristeza profunda, para se você ter uma tristeza profunda, está relacionado a uma causa, né? Sim. Eu fico triste por causa de alguma coisa. Sim. A pessoa depressiva, independentemente de causa, Sim. ela não precisa, ela já Sim. se sente a pior pessoa do mundo. Perfeito. Ela diz que ninguém a ama, ela começa com esse tipo de comentário, não? Sim, ela não tem sentido, ela perde o sentido. Por isso a cor da depressão é cinza, não tem alegria nada. Aonde ela for, se você conseguir levar em algum lugar, não tem sentido. Ela perde o sentido da alegria, não tem alegria, não tem. Você pode fazer de tudo. Então é um estado negro mesmo, é patológico. Fica comprometida a percepção da pessoa. Está todo mundo alegre, ela não tem mais essa capacidade. Então é muito sério. Depressão não é mente fraca, depressão não é falta de Deus, depressão não é frescura. Depressão é uma doença e pode levar à morte. Por quê? Todo esse caos instalado, ele sente que é horrível estar vivo. Que a única solução para ele é a morte. Fuga, né? A única fuga dessa tristeza é a morte. É a morte. É a morte. Então, acontece muito de pessoas em estado extremos depressivos quererem se suicidar. Porque a dor é muito grande. Ele entende que está vivo dói mais do que está morto, na percepção equivocada dele. Agora, voltando um pouco para a ansiedade, pastor, e entrando num assunto muito importante que eu acredito que pode trazer aí a luz para essas pessoas, na questão da ansiedade. Por exemplo, o homem, já passando para esse lado mais sexual da coisa. Certo. O homem ansioso, por exemplo, o homem passa o dia todo trabalhando ou quando não está em casa, e ele cria aquela expectativa de chegar em casa, receber um abraço da esposa, de receber um aconchego da esposa, e quando chega naquela hora da própria relação sexual, que o cara está ali com aquele... Trabalhou a mente o dia todinho. Sim. Para dizer, eu vou chegar em casa e eu vou ter a minha relação sexual, extravasar a minha fuga. Sim. Com a minha parceira, com a mulher da minha mocidade. E aí quando chega naquele momento que ele vai lá, a mulher olha para ele e diz assim, amor, hoje não vai ter nada. Então, quer dizer, a pessoa cria uma estimativa do que vai acontecer. Sim. Eu posso chamar de ansiedade isso? Pode, doutor? claro. Ele claro. cria, né? Fica ansioso por aquele momento. Eu Sim. vou botar para fora os meus bichinhos. Vamos lá, vou chegar junto. E aí, quando chega na hora, a mulher, a esposa vira e olha para o lado e diz: olha, hoje não vai ter. Sim. Eu tô com dor de cabeça. Eu fiquei nos meus dias hoje. Sim. Então, aquela pessoa, aquele homem pode relacionar essa ansiedade. E como ele não foi satisfeito naquela hora, ele pode migrar daqui para a pornografia, para sentir o desejo, para ele, vamos dizer assim, para ele se pagar, porque assim, eu passo o dia todo trabalhando e tal, eu tenho que ter alguma recompensa. Sim. Ele pode transformar essa ansiedade numa compulsão pornográfica? A compulsão em si já é um resultado dessa atividade, né? Certo. Ficar ansiando muito. É uma ansiedade normal. E a frustração, voltando um pouquinho lá, dele querer ter e não conseguir, a frustração é boa, nós precisamos ser frustrados. A nossa sociedade diz que não, mas nós somos uma sociedade extremamente intolerante, não aceitamos nada, queremos estar felizes 24 horas. Veja bem, se você... Eu vou já entrar nessa área. Sem problema. Se você está precisando de algo, se você faz uma prova, você é estudante, aí você não vai bem, está na faculdade lá, tirou uma nota vermelha, você fica frustrado. Essa frustração vai fazer com que você estude mais, com que você se empenhe mais. Ela, na verdade, melhora a pessoa. Melhora a pessoa. Agora, imagina, essa mesma pessoa aí, esse mesmo cidadão, o que ele vai fazer?
Pô, se eu cheguei lá e ela disse que não, por que aconteceu isso? Porque eu não perguntei dela. Podia ter ligado mais cedo, Podia ter amor, te prepara ligado aí, ela disse, ó, nem vem, hoje não dá. Já Não cortava tudo ali. já, aí pronto, a expectativa já. E aí ele começa isso, e aí, amor? Ah, mas tu tem que fazer assim, traz um agrado, ela pode dizer, traz alguma coisa. Aí ele, olha só, incrementa a relação por causa de uma frustração. E isso o casal inteligente, o homem inteligente, que quer conquistar a sua esposa para isso. Mas vamos entrar nessa área que o senhor colocou esse exemplo aí. Certo. O senhor falou do sujeito da pornografia. Veja bem, a etimologia da palavra pornografia, né? Porno é de prostituta, grafia de registro daquilo lá. Existem vários estudos, inclusive atuais, sobre pornografia. Muitas pessoas confundem, achando que a pornografia pode apimentar a relação, melhorar a relação. Eu vou te dar alguns dados da Universidade do Texas, que fez um experimento muito interessante. Eles chegaram à conclusão que a pornografia afeta os lóbulos pré-frontal, aqui. Tá. O que acontece? Essa parte do nosso cérebro, ele comanda a nossa moralidade, o nosso controle, o nosso impulso. Posso, não posso, devo, não devo. O que acontece com o sujeito que aprecia pornografia? Essa parte é muito estimulada pelo que ele está vendo ali na tela do computador ou do seu smartphone. Muito bem. No normal, esse cidadão que você falou aí, que já chegou animado para ter uma relação com a esposa, o que aconteceu? Ele estava cheio de dopamina. A dopamina foi lá nessa parte e estimulou ele para ter. Olha, e ele ficou todo animado. E se desse certo, ela também ficaria. Certo. E tem aquela relação sexual normal. Quando ele vai para pornografia visual, lá na tela, na internet, vamos colocar assim, essa parte é estimulada, ele fica super estimulado, super excitado pelo que ele está vendo. Então ele fica condicionando prazer àquilo ali. Luz, fundo musical, brilho. Então ele começa a ser estimulado cognitivamente pelo que ele está vendo. Ora, automaticamente, se ele continuar nisso, quando ele olhar para sua esposa, quando ele olhar para a pessoa humana, o cérebro não vai conseguir ser estimulado como ele era antes, pela dopamina, porque ele já está condicionado à pornografia. A visão da pornografia é uma e a realidade é outra. E aí o que acontece, pastor? Homens sadios e viris começam a ter disfunções sexuais. É o contrário. Pornografia gera impotência. Olha aí, queridão. Você que tem esse problema, que está passando por isso. Qual é o problema, pastor? Disfunção erétil? Não. O problema da pornografia. Saiba que a pornografia, ela causa disfunção erétil e você pode ser prejudicado gravemente. É isso, doutor? Impotência, correto. Impotência, gravemente. Então, olha só, se você está passando por esse problema, se você está com disfunção erétil, você é uma pessoa que consome pornografia, você não precisa nem ir no médico de disfunção erétil. Sim, aqui está indo uma dica gratuita para você. Para de consumir esse tipo de material que está te prejudicando. E agora, pastor, prejudica o casamento ou não? Essa é a pergunta de muita gente. Olha só. Na área profissional, hein? Preste atenção. Veja bem, é totalmente prejudicial. Imagina só, nós vamos colocar aqui para apimentar a relação. Você vai começar a ser estimulado por aquilo lá. Se você começa a ser estimulado por aquilo, você só vai sentir prazer se tiver aquilo. Eu passo o foco da pessoa que eu amo para um terceiro, como se fosse um estimulante para aquilo. Então não fica tão importante a relação um do outro, eu tenho que ter algo para aquilo lá. E é o contrário, de repente, aquilo que está acontecendo lá, a anatomia daqueles dois lá, não é a da minha parceira, do meu parceiro. Certo. E eu acabo não tendo essa relação
E aí eu me frustro. Agora imagine, eu tenho casos de pessoas que trabalham em academia, inclusive, que estão tendo problemas de impotência sexual, jovens, né, que malham, mas que são viciados em pornografia. É muito sério. É isso. muito sério. Aí imagine, pastor, como, geralmente, eu estou falando mais para homens aqui, como fica a parceira dele, vendo essa situação? Primeiro que nem, eu estou te explicando aqui de uma forma didática, mas quem está vivendo isso não entende que é a pornografia. E de repente... Aquela famosa frase, nada a ver, né? Nada a ver, alguma coisa, eu vou no médico, o médico urologista, não, você está bem, está tudo certo, fisicamente está bem. Aí começam os problemas conjugais, está me traindo, tu tem outra, como é que você não funciona? Eu recebo muitos comentários, e-mails, perguntas das pessoas dizendo assim, é normal um homem passar um mês sem procurar sua mulher? Isso é inimigo purinho, amigo. É difícil até responder, porque a pessoa ali está numa angústia, e são as mulheres perguntando. E quando eu vejo, são pessoas jovens. Que é para estar com toda a energia. Né? Assim, por favor, me explica, homem é assim, ele fica um mês sem... tem algum problema patológico, alguma doença? Não, a gente malha junto, inclusive, somos jovens. Uma vida saudável. Uma vida saudável, uma alimentação saudável, mas o que está acontecendo nisso? Mente, porque precisa de estímulo, e o estímulo que ele está tendo é a pornografia, né? Algo que está condicionando ele errado. Então a gente perde esse contato de pele, de pessoa, de cheiro, e fica condicionando aquilo. E um dos grandes problemas, pastor, na minha época, veja bem, o telefone era um telefone e ficava na sala de casa. Isso. Então, quando tocava, atendia, todo mundo olhava. E você falava, todo mundo ouvia. Hoje nós temos homens. A individualidade, né? Esse aparelhinho aqui, exato, smartphone. Então, a pornografia pode ser acessada em qualquer lugar. Aquele filme, Prova de Fogo, né? Prova de Fogo. Né? Ele vê que ele é viciado em pornografia, e ele pega aquele computador antigo, né? Isso. E joga lá, quebra para que não tenha mais contato com aquilo. Naquela época, hoje, o computador está aqui, ó. A gente acessa em qualquer lugar. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então você, de repente, nas horas vagas, cria um hábito, um vício, você fica viciado em pornografia e começa a se prejudicar. E um dado interessante ainda dessa pesquisa, pastor, é que as pessoas que acessam muito a pornografia começam a ter atitudes infantis, porque esse lóbulo frontal aqui, ele começa a ficar como de uma criança. Então essa pessoa começa a ficar, como eu lhe falei, aqui controla a moralidade. Posso, não posso, devo, não devo. Então é aquela pessoa inconveniente que tira piada pesada. A pessoa, por que esse cara falou isso, rapaz? Do nada, né? Do nada, tá todo mundo falando, o carro, o futebol, e ele joga uma piada indecente. Vocabulário indecente. Indecente, e às vezes a sua esposa está lá e todo mundo fica, não é para isso. Opa, até tira a brincadeira. Tira, não, para com isso, dá rapaz. Uma risadinha isso, só, mas... porque ele começa a perder esse contato, o senso crítico. O pudor, né, de falar. Veja bem, eu estou te falando não só da parte cognitiva, eu estou te falando da parte biológica mesmo, afetando o cérebro. Pornografia eu não estou falando em moralidade só, de achar que deve. Prejudica o relacionamento. E como é que vai fazer agora desse casal? Que muitas das vezes o sujeito nem sabe disso. Que muitas das vezes ele acrescenta mais ainda. Aí ele quer puxar a terceira pessoa às vezes, para ver se reata a coisa, e aí pronto. E aí vai prejudicando, no meu ponto de vista, Sim. se eu me corrijo se eu estiver errado, vai prejudicando por quê? Porque quando o cara observa ali naquela tela, aquele mulherão que está lá, Sim. né? Aquele cara lá joga a mulher para cima, faz vários tipos de posição com aquela mulher. E quando ele quer trazer aquele vídeo para a realidade dele... Sim, ele se frustra. Ele se frustra. Não e consegue. Talvez a parceira, até por uma questão de tentar para satisfazer o marido, Sim. né, acaba se prejudicando também, Perfeito. né?
Porque Correto. talvez pode acontecer algum tipo de penetração mais forte, Sim. algum tipo de violência ali no meio, Perfeito. né? E isso me faz lembrar, pastor, o tipo as pessoas, os jovens que estão noivos, né? Muito bom. Estão noivos, e aí chega no dia do casamento, o cara que tem esse cara que vê vídeo pornográfico todo Sim. dia. E no dia do casamento, esse cara chega com uma expectativa lá na esposa dele agora, e aí pode acontecer algum tipo de trauma nessa mulher, nessa jovem, pode acontecer algum tipo de, ela experimenta ali pela primeira vez, ela diz, não, isso já não é bom para mim, e a partir desse momento, ela começa a se negar para o seu marido, porque ela acha que todas as vezes ela vai ser machucada. Também. Eu já ouvi esse tipo de história. Eu não tenho muita relação sexual com meu marido, porque na minha primeira noite de núpcias... Foi traumático. Foi traumático para mim. Sim. E aí ele cria um trauma através dali, e só com tratamento, então, realmente para... Me conte um pouco das suas experiências sobre isso. Olha só, pastor, veja bem. Você que está assistindo aí, quando a pessoa começa a assistir filme pornográfico, ou mesmo um filme erótico, ele praticamente está ensinando erradamente como você tem que tratar seu parceiro. Então, isso é muito comum de pessoas, inclusive a frigidez de muitas mulheres se dá por causa disso. Nossa. Sabe? E olha o problema que gera disso tudo. Então ele vê o vídeo pornográfico, os filmes eróticos, e entendem que relação sexual, como por exemplo os 50 tons de cinza, é aquilo ali. Olha, a mulher gosta de ser tratada desse jeito, ele aprende desse jeito e vai querer fazer desse jeito com uma mulher, achando que ela vai gostar. que ela vai achar o porque máximo. no filme, é 11 tons de cinza, o nome como é que é o nome? 50, É 50 é um pouquinho mais de tom. É um pouquinho mais de tom, né? 50, eu nunca assisti, por isso estou lhe perguntando. 50 tons de cinza, então a pessoa olha para ali, a pessoa que está assistindo, né? Influenciada pela mídia, pelos vídeos, pelos filmes, acredita que aquilo realmente é a realidade. Vai dar prazer à minha parceira. É desse jeito que a mulher gosta, é desse jeito que elas gostam, é desse jeito que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter essa virilidade, eu tenho que fazer do jeito como está apresentando, como eu estou vendo. Aí a frustração. Existem casos de moças que são extremamente machucadas na lua de mel, um trauma terrível. Quando eles procuram ajuda, dá para reconstruir isso. Certo. Não é? Dependendo de cada caso. Mas por quê? Vejam só o quão prejudicial é a pornografia. Não, mas vai apimentar, vai dar problema. Você acha que vai comprometer teu cérebro, tua percepção disso. Em vez de você estar sentindo o cheiro da pessoa que você ama, em vez de você estar desejando, você vai desejar imagem e vai projetar aquilo lá. E você vai achar que relação sexual é aquilo ali. É toda aquela parafernália, aqueles momentos de 5, 10 minutos do vídeo, eles passam às vezes o dia todo para gravar. E eles acham que não, a performance tem que ser aquela lá, as posições tem que ser aquela lá. Ora, existem todo tipo de anatomia, você não pode padronizar as coisas. Então, você pode perguntar, então qual seria o correto? A conversa, o diálogo entre os dois. Como você quer que eu te toque? Como é que você gosta? E não vir predisposto em uma situação. De achando que aquilo é o correto, que é o certo, aquilo que dá prazer. Isso, correto. Então, essa situação, então, como o senhor está construindo, então tudo, a linha da ciência que o doutor está colocando aqui, ela bate diretamente com a palavra de Deus, gente. Jesus disse o seguinte: se o homem olhar e intentar no seu coração, a Bíblia fala que você tem que ver, né? Se você ver, desejar e intentar no seu coração, já adulterou com ela. Então, olha só como o doutor está falando, faz todo sentido. A psicologia diz que há uma construção através da imagem, onde você olha, você cria realmente ali o formato certo, para que você tenha aquele tipo de prazer. E a Bíblia está dizendo que só o fato, não é a Bíblia não, Jesus está dizendo que só o fato de você olhar e intentar no seu coração, a Bíblia fala que você já cometeu o adultério com aquela pessoa. Então observe como é muito mais sério. Esse vocabulário que talvez você, homem, está usando, dizendo assim: ah, pastor,
isso não tem nada a ver, a minha potência não diminuiu, eu estou aqui viril, eu sou um búfalo, eu sou campeão, né? A minha mulher até gosta, ó. Eu posso dar um conselho, pastor? Sim, Doutor, eu vou dar um conselho para você. Eu conheço mulheres que aturam isso no marido, não porque elas querem, mas com medo de sofrer coisa pior. Eu conheço mulheres assim. Que às vezes, não, eu faço isso, eu já tive gabinete onde a mulher fala, não, pastor, eu aturo esse tipo de coisa justamente porque se eu não aturar, vai ser pior. E aí ele vai me deixar, escuta que eu vou falar para você. Eu já ouvi mulher falar assim, ele vai me deixar com fome, ele não vai me dar mais nada, ele vai me mandar embora, então eu me submeto a isso. É como se fosse uma escravidão, né Sim, doutor? sim. Esse tipo de mulher que passa por esse tipo, eu já estou mudando um pouco para as mulheres, mas eu já volto para você, homem, que meu papo é reto com você hoje. Esse tipo de comportamento, eu estou entrando nas mulheres por quê? Para fazer você, homem, refletir. Porque o programa é justamente esse, a live é Homens de Honra. E um homem de honra, ele tem um comportamento de um homem decente, pô. De um homem que realmente se preocupa, porque eu estou falando aqui para homem de Deus. O doutor está vindo aqui com a parte psicológica, a parte da ciência, e está totalmente interligado com a área espiritual. Porque você que é um homem de honra, a Bíblia fala que você tem que olhar para a sua esposa, para a mulher, como o vaso mais frágil, né? E eu não vou querer ali rachar minha mulher no meio para satisfazer um desejo meu. Então o prazer para mim, doutor, o prazer para mim ele está mais interligado realmente ao amor pelo próximo, em te satisfazer, né? Para que eu também possa me satisfazer. Sim. Né? E eu observo muito, e aqui já vai entrar uma outra pergunta, nos casais, quando a mulher e o homem, eles concordam juntos, né? Agora já não é mais um só que assiste. Uhum. Quando ambos dizem bem assim, vamos consumir juntos, né? Uhum. Eu sei que tu consome, eu sei que eu consumo, na hora que a gente vai ter relação, a gente precisa desse estímulo, a gente consome. Esse tipo de aceitação, eu aceito que você consuma e você aceita que eu consumo. Esse tipo de comportamento que um aceite o outro, mesmo assim ele se torna prejudicial? É independente, né? O cérebro vai entender dessa forma. Eu preciso de algo, eu preciso de um estimulante, né? Então traz algo para a sua relação. Então vai virar escravo disso, realmente. Porque e digamos que você vai para a floresta, há um acampamento, não tem nada lá, e você nem esquece, não tem sinal, não tem nada, não trouxe celular, e aí vai, tá só os dois lá, e você está tão condicionado àquilo que não vai rolar, porque está preparado para ter aquele impulso, vamos dizer assim, você fica condicionado, e não existe, e veja, a dopamina, ela dá prazer, é natural isso, quando eu sou estimulado pela pornografia, eu fico extremamente estimulado, mas eu não fico satisfeito. Por isso o vício, sempre querer... o processo de estimulação, o processo de recompensa, sempre quer mais, porque não é natural, não é comum, não é saudável. Então fica um ciclo, querendo mais, vai piorando, né? Vai mais, cada vez mais, é um consumo maior. E aí o foco... Veja bem, o foco sai da pessoa, que era para ser só os dois, e passa a ser 3. E começa a anular a pessoa aqui, porque o foco está vindo daqui. Você começa a projetar suas expectativas aqui para dar certo aqui com o parceiro. E não funciona, começa a ter problema. E doutor, me diga uma outra coisa, essa questão da pornografia, ela pode ser um estímulo justamente para o homem que quer agora, ele não olha mais para as mulheres em si, a mulher realmente, né? A mulher adulta, a mulher vivida, ele começa agora a olhar com um olhar de pedófilo. A pornografia, ela pode ser interligada à pedofilia, ou a pedofilia já é um outro estágio de tratamento psicológico, ou eles estão interligados? Porque desculpa de atrapalhar, porque a gente observa
que eu já consumi pornografia, eu falo isso aqui abertamente, eu já consumi pornografia. Sim. E na época que eu consumia pornografia, o que eu observava? Que na hora que eu entrava nos sites para ver, ali você via, tinha loura, tinha morena, tinha magrinha, tinha asiática, tinha crianças, Sim. entendeu? Então eu observei aqui a prática que eu consumia esse vício, eu alimentava essa indústria, Sim. né? Porque, olha, sabe de uma coisa, porque você alimenta essa indústria. Aí você fala bem assim, não, pastor Fabrício, mas o site ele é gratuito. Eu posso falar para você, o site é gratuito, mas acontece que o site ele ganha dinheiro com a quantidade de cliques. Porque quando você faz um clique ali, você está dizendo o que pro site? Opa, aqui eu tenho 11 mil cliques, então aqui antes de começar esse vídeo, eu posso colocar um anúncio, eu posso vender. Então, diretamente, não é indiretamente não, diretamente, você que consome pornografia, você é um financiador. Um financiador dessa indústria, eu vou até ser um pouco mais radical aqui, dessa indústria podre, que destrói os lares das pessoas, destrói as famílias, e agora nós estamos aprendendo que destrói também a questão psicológica da pessoa, a psicológica. Então, isso, a Bíblia fala o seguinte, que um abismo sempre vai puxar um outro abismo. Então, você que consome pornografia hoje, que você está consumindo hoje só mulheres normais, daqui a pouco esse abismo vai ficar pior. Não fica ou não fica, doutor? Veja bem, sempre entra vício-compulsão, né? Então, começa-se numa situação e, de repente, aquilo que eu observo, aquilo que me dá prazer, começa a não dar mais, é possível que eu migre para uma outra situação, para a minha satisfação em si. Então, pode ser que, não é regra, mas pode acontecer sim, de repente haver interesse, no caso, por criança, por exemplo, não é? Começa a ter isso, porque começa a comprometer a situação. Então, como uma droga, a parte que é estimulada no cérebro é a mesma de quem consome algum psicoativo ou mesmo uma bebida, uma droga. É ativada essa área do cérebro. Então, pode ser sim, pastor. De repente começar mulher ou começar homem e de repente adolescente, alguma coisa assim, e migrar para essa área de criança. Para a área de criança, já ir para pedofilia, já para né? pedofilia, é possível. Porque a gente sabe, o senhor, provavelmente pela experiência que o senhor tem, é só fazer uma pesquisa rápida aí no Google que você vai achar algumas pessoas, alguns sites dizendo a questão da venda. Tem um outro nome, venda das mulheres, a indústria de escravas sexuais. Sim. Né? Você que alimenta esse tipo de indústria da pornografia, tem muitas mulheres, eu estava lendo uma matéria essa semana sobre isso, que tem mulheres que são sequestradas de um país, levadas para o outro, para servir de escravas sexuais para soldados. Quer dizer, o cara está lá na guerra, eu não vou falar religião aqui para não causar nenhum tipo de ficar feio ou chato, mas quer dizer, o cara vai para a guerra acreditando na religião dele e mulheres que são sequestradas de um país levado para o outro para servir como escravas sexuais. E aí às vezes você está vendo um vídeo pornô desse e você nem sabe se aquela pessoa realmente é uma atriz. Sim. Ou se ela realmente é uma escrava sexual. Sim. Que foi sequestrada. Eu quero que você entenda o seguinte, homem, você que está me ouvindo agora, eu quero que você entenda o seguinte. Essa mulher que você está assistindo no vídeo pornográfico, essa pessoa, eu quero que você imagine assim, que essa mulher pode ser a minha irmã. Você teria relação sexual com a sua irmã? Quando você vê, vamos dizer que você gosta de ver os sexos, você que é mais idoso, gosta de ver sexo com idoso. Você olha para aquela imagem, eu faço essa pergunta para você. Você gostaria que a sua mãe estivesse ali naquele lugar? Então, assim, você tem que começar a se fazer esses questionamentos para que você consiga receber um choque de realidade. Gente, essa mulher que está aqui podia ser minha irmã. Perfeito. Você deixaria a sua irmã passar por isso? Então eu falo uma coisa muito interessante para você. Não queira para os outros aquilo que você não quer para você. Aí entra Jesus. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas
e ame o teu próximo como a si mesmo. Porque aquela pessoa que está ali do outro lado da tela, ele é o teu próximo, cara. Ele é uma criatura. Ei, olha para mim aqui. Aquela pessoa que está ali naquela tela é a imagem e a semelhança de Deus. Então quer dizer, você está submetendo-se àquela situação e você está dizendo, essa imagem e semelhança de Deus é prostituta. Essa imagem e semelhança de Deus é algo podre. Você está construindo, talvez a tua fé esteja abalada, justamente porque você está interligando. Porque a palavra diz que nós temos que olhar, doutor, olhar para o próximo, amar o próximo como nós nos amaríamos. Então quer dizer, quando você olha para uma situação daquela, você que é mulher, porque também tem muito vídeo homossexual. Então se imagine numa situação daquela. Então você que quer ser liberto disso, porque isso é um vício, né, doutor? Sim. Posso classificar como vício? Pode. Posso, sim. com toda a autoridade, Pode, né? Pode sim. Se você quer se livrar desse vício, eu quero que você comece a fazer essa autoanálise em você. Espiritualmente falando, eu quero que você olhe a partir de hoje. Quando você for olhar, se você ainda tiver coragem a partir de hoje de olhar isso, ou se você estiver num nível que precisa realmente de uma ajuda profissional aqui como do doutor, eu quero, inclusive, deixa eu deixar, por que está aparecendo o número aqui? Eu estou acompanhando aqui pelo meu telefone, está aparecendo os nossos contatos aqui embaixo, porque você que precisa de uma ajuda espiritual, para se livrar da pornografia, eu quero que você mande mensagem para mim. Pastor, eu preciso de ajuda espiritual. E se você quiser ligar para mim de um número irrestrito, sem aparecer seu número, pode ligar. Se você quiser fazer uma videochamada comigo, sem estar aparecendo a sua foto, não me interessa saber quem você é. Eu estou aqui como pastor, querendo ajudar você e não expor você. Você pode ligar, o meu telefone está aqui, que é o 99182-2182, e se você acha, de tudo que o doutor falou aqui, e você está caindo e se dizendo bem assim, olha, pastor Fabrício, eu preciso de uma ajuda profissional. Eu realmente estou chegando no nível de ansiedade, de depressão, de pornografia. Talvez você esteja nesses 3 níveis. Talvez você esteja nesses 3 níveis. Eu quero dizer para você que o telefone do doutor está aqui embaixo. Que você pode marcar uma consulta com ele, que você pode receber um auxílio profissional e você também pode receber um auxílio espiritual. Porque o doutor falou algo interessante aqui no começo, o tripé, né, pastor? Sim. Explica essa situação para ele entender o tripé. O tripé não é pornográfico não, tá, querido? É objetivo, é científico. Sim. Fale para a gente, por favor, doutor. Veja bem, principalmente com pacientes adictos, não é? Existe, eu chamo de tripé de corpo, alma e espírito. Então são 3 situações. A tricotomia. O corpo é o medicamentoso, né? O farmacêutico, todos os medicamentos que é preciso. A alma, psicologia, tratamento. E o espírito, Deus, pessoa. Então, essas 3 áreas têm que ser compostas para um bom tratamento. Seja ele adicto de drogas, vícios, ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno, são apoiadores que geram uma melhor qualidade de vida para ele. Porque não adianta só, como eu falei, o medicamento, ele age no sintoma e não na causa. Então eu estou usando o medicamento, estou ficando estável, mas continua vindo. Porque de onde que está vindo essa ansiedade toda, essa preocupação, esse vício todo? Essa fuga toda, por que eu tenho que consumir algo para me dar prazer? Por quê? E você falou uma coisa muito interessante, questionar. E isso é uma das técnicas em consultório. Questione seus pensamentos. Às vezes nós temos pensamentos e nós não os questionamos. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com esse pensamento? Principalmente o ansioso, que a mente dele parece que não para. É disparado os pensamentos toda hora. Os pensamentos são confiáveis? Não são confiáveis. Questione seus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Por que acontece isso? Exemplo, pastor. Aí está eu e o senhor aqui conversando e tudo mais, chega um amigo aqui. Aí você pergunta, Augusto, esse aqui é fulano de tal, amigão, tudo bem? Opa, tudo bom? Tá. Ele vai embora. Aí eu digo para você assim, pastor, eu não gostei dessa pessoa não, pastor. Por que você conhece ele?
Não, não conheço não, mas O meu santo não bateu o com meu dele. santo não bateu, o meu signo não bateu com dele. Sei lá, essa é coisa minha. Não gostei dele não. Tá bom. Passa o tempo, ele vem de novo aqui. A gente se encontra nós três aqui. Aí ele falou: Ô Augusto, como é que tá, rapaz? Que bom. Ah, tá, tudo bem, ok. Aí você fala para ele: tá vendo aí, Augusto? O cara é gente boa, rapaz. Eu falei: não, pastor, isso é falsidade. Não Pela se convence, impressão, né? pela impressão que eu tive, e eu não questiono isso. Por que eu estou achando isso dessa pessoa? Por que está acontecendo isso? É verdadeiro esse pensamento? Esse sentimento é concreto? Da onde eu tirei isso? Quando você começa a questionar, você começa a ter direções. Se eu não questiono, eu tomo água. Eu vou embora. Vai embora. Vai embora. E Então eu não gosto, está errado e eu estou aqui. E aí a gente volta para aquela mesma questão, né? Biblicamente falando. Quando você passa por uma situação dessa que o doutor está falando aqui, se você olha para uma pessoa e você já tem uma impressão ruim daquela pessoa sem conhecer, certamente os seus olhos estão em trevas. Certamente, porque você já olha para a pessoa já achando que você tem o raio-x daquela pessoa, né, doutor? Sim, e aí o que acontece? Nesse pré-julgamento, quando a gente não se questiona, eu começo a ver essas atitudes e situações com normalidade. A gente falou sobre irritação, sobre raiva, sobre desejo excessivo. E aí você diz assim: não, eu sou assim mesmo. É o meu jeito, é meu jeito. Não, você não é assim. Você se tornou assim, você aprendeu a ser assim. E se você aprendeu, você pode desaprender a ser assim. A pessoa cria um comportamento daquele jeito. Sim, e justifica, né? Diferente de temperamento. Então, se o seu temperamento é colérico, né? 110, 220 aí, comigo. enérgico, Eu sou enérgico, tá, eu sou o tempo todo assim. embora. Então, o que acontece? Não, vamos trabalhar para você ser muito calmo, muito tranquilo, melancólico. Melancólico, aí pronto. Não vai ser. Nunca. Não consegue. Vai no máximo 3 dias, daqui a pouco você dá um estouro. Volta de novo, volta, né? Porque é temperamento. Então aí, o que a gente vai trabalhar? Controle. Ó, por que tu dá essa explosão? Tu para refletir? Aí você, não. Então, vamos tentar, nessa tua rapidez, nessa tua percepção muito acelerada, vamos tentar raciocinar no sentido de o que pode acontecer antes de fazer. Isso é hábito. Então, teu temperamento não muda, mas o teu controle, sim. E essa é uma dica muito importante para você, homem, que ouve da sua esposa bem assim: tu é muito grosso, Sim. tu é muito cavalo, tu só me trata na porrada. Sim. Eu falo contigo bem, tu vem com... Olha, isso que o doutor está falando, isso aí é para você. Para você, talvez você tenha esse comportamento, mas ele está dizendo aqui que você, se analisando, né, pastor? Ô, doutor, se analisando, você pode criar um controle sobre isso. Perfeito, Né? perfeito. Então, talvez o teu problema hoje aí no teu casamento, na tua família, todo mundo te acha uma pessoa grossa, uma pessoa cavala, porque eu posso garantir para você, meu amigo, eu tive experiência de 2 casamentos. No começo é a maior maravilha, meu amigo. Sim, né? Só que com o decorrer do tempo, quando você não tem maturidade, você vai criando hábitos de, né, você não vai tolerando algumas coisas, você vai se tornando grosso, cavalo, estúpido, intolerante. E aí quando você percebe, o teu casamento está indo pelo tobogã, como o pastor falou. Está indo para a depressão. Está indo por água abaixo. Por quê? Porque na verdade, o que você precisava? De um acompanhamento profissional para construir uma nova tolerância, posso dizer assim? Sim. Um novo tipo de uma pessoa ser mais tolerante, um comportamento novo, porque não é vergonha não. Olha, homem, eu entendo você, sinceramente. Eu já passei por machismo, eu já passei por aquele nada a ver, eu já passei pela situação, não, isso é coisa de homem mesmo, homem é assim. Mas na verdade, quando a gente observa a palavra de Deus, e a gente dá ouvido para que o Senhor realmente fale aos nossos corações, a gente começa a mudar. E o tratamento, a ciência, o tratamento com o doutor, é mais um aliado para a tua área espiritual. Sim. Né? Então eu não quero que talvez você seja muito religioso, tá aí do outro lado dizendo assim, não, para mim tudo é espiritual. Então se tudo é espiritual, por que quando você está com dor de cabeça, você ora e a dor de cabeça não passa? Sim. Me responde essa.
Você sabia que se você estiver com dor de cabeça, se você pegar e tomar 500 ml de água, a tua dor de cabeça passa depois de 15 minutos? E aí eu posso até fazer algo espiritual com você e falar bem assim, olha, se você está com dor de cabeça aí agora, pega uma garrafa de água aí de 500 ml. Posso ser um charlatão espiritual para você aqui. A sua dor de cabeça vai passar daqui a pouco. Eu vou orar por essa água, eu quero que você beba. Aí daqui a 15 minutos a tua dor de cabeça para. Ai, era espiritual realmente. Então você que é muito religioso, você que foi criado nessa religiosidade excessiva, abra a sua mente. Abra a sua mente. Porque o que você está aprendendo hoje aqui é a ciência e a espiritualidade falando a mesma linguagem, gente. Falando a mesma linguagem. Então hoje você tem que olhar para essa live e dizer bem assim, olha, hoje realmente Deus me mostrou que existem coisas que são espirituais e existem coisas que tem que ser tratado por um profissional. Ok? E aqui eu entro na nossa última pergunta, meu doutor, porque já são 10h38, misericórdia. Passou rápido. Passou rápido, né? A última pergunta aqui, ele vai ser bem breve. Quando é que eu consigo, porque tem líder me assistindo, provavelmente tem pastor, tem apóstolo me assistindo, e esse vídeo vai ficar nas lives, vai ficar aí no YouTube rodando direto para ter visualização e as pessoas vão ver. Então você que está me assistindo agora, pastor, líder espiritual, para esse pastor que está me ouvindo, para esse líder espiritual, quando é que eu consigo discernir que é uma questão espiritual, que precisa de um sacerdote para tomar conta daquilo, e quando eu consigo observar que realmente é uma questão patológica, que eu preciso de um profissional da área? Perfeito. Tudo aquilo que prejudica, que está te prejudicando, seja no teu relacionamento com amigos, seja no teu relacionamento familiar, seja na parte financeira, quando acontece isso e você não está mais dando conta, quando está prejudicando a tua vida, é hora de procurar ajuda. Em qualquer área, como eu te falei, ansiedade episódica normal, todos nós temos que ter. Quando começa a se repetir, quando você começa a perder o controle disso, é hora de procurar ajuda. Existe o estereótipo de dizer eu não sou louco. Eu nunca fui procurado por louco. Eu sou procurado como psicólogo por pessoas normais. São os normais que precisam de ajuda. E quando o caso é muito grave, né, dependendo da situação, é encaminhado a um médico psiquiatra, para ele fazer uma avaliação precisa, medicamentosa, se for o caso. Então, quando é que a situação, quando eu devo procurar ajuda? Quando começa a comprometer a minha vida. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo mais dar conta disso, já está me prejudicando. Eu comecei a faltar trabalho, eu comecei a produzir menos, né? Lá em casa começou, a coisa complicou, está tudo errado, meu relacionamento está indo por água abaixo. Então, esse é o momento. E para os casais, pastor, você falou da harmonia, do homem conquistar. Quando eu trabalho com casais, né, em consultório, eu digo, olha, a gente vai desconstruir agora. Você não namorou para casar, você casou para namorar. Vou repetir para você. Você não namorou para casar, você casou para namorar. O namoro tem que ser uma continuidade de vida, os dois. Porque na maioria das vezes fecha-se o ciclo do namoro e passa-se a ser apenas um casamento chato e monótono. Cheio de cobrança. Cheio de cobrança, de dívida, de trabalho, de filhos e Decisões etc. erradas. Decisões erradas. E aí vai se agravando. Como não tem mais prazer, pornografia, porque estimula mais rápido, numa intensidade absurda, corta o meu elo, o meu vínculo com a pessoa que eu casei. E aí é tobogã abaixo, é ladeira abaixo. Todo mundo sofre, todo mundo sofre. Ser homem de verdade, pastor, é fácil para um homem, para qualquer homem, conquistar uma mulher por dia, é fácil. Mas um homem de verdade, ele tenta fazer a sua esposa feliz todos os dias, uma só. Uma só. Esse é o homem de verdade. Esse é um homem de honra. Que teve um homem, aí eu vou entrar um pouquinho na sua área, né, espiritual. Teve um homem que foi chicoteado, levado à cruz, e quando perguntaram dele, ele disse: eu sou o lírio dos vales e a rosa de Saron. Olha o que ele disse, o que ele era.
dizendo que ele era acessibilidade, né? O lírio que você encontra, a rosa de Sarô, na região montanhosa, qualquer um pode pegar. Ele, sendo homem que aguentou a pancada toda, disse isso. E às vezes, como você disse, essa brutalidade, a pessoa entende como ser homem, como ser forte, é o contrário. Meu pai era assim, meu avô era assim, né? Então é mais um motivo de você não ser assim. É. Tá? O que é um homem de verdade? É um homem que luta para fazer a sua parceira feliz. Esse é um homem de verdade. Quando está com problema, quando eu não consigo mais estar lidando com esse relacionamento, eu tenho que procurar ajuda. É uma situação de angústia, de pesar e tudo mais. É espiritual? Vai aqui com o pastor, procura. Recebeu oração, recebeu todo o cuidado. Não, mas eu continuo tendo episódio de falta de ar. É a tríplice, né, que o senhor falou, né? Sim, corpo, alma e espírito. Corpo, né, você pode ser medicamento, né, receber o medicamento. Alma, aquilo que você olha, você absorve, Vontade, quer desenvolver. mente, psique. Mente, psique e Deus, é a parte espiritual. Então esses três têm que estar alinhados para um bom funcionamento, né? Perfeito, pastor. Exatamente, cada um na sua área. Poxa, doutor, eu quero lhe agradecer, porque eu acredito que essa nossa live foi uma das lives mais esclarecedoras, porque no meio da igreja isso é um tabu ainda. Sim. Falar sobre pornografia, hoje você já consegue falar sobre ansiedade, que antigamente quando se falava de depressão, tu tá me chamando de doido, pastor? Hoje já está mais Coisas aberto. do demônio, né? Essa coisa do demônio e tal, você está ansioso, eu vou orar, vai cair por terra, aí no outro dia a pessoa está a mesma coisa, cara, ixi, aquele pastor não é de nada, não tem unção nenhuma. Entendeu? Correto. E na Sim. verdade não se trata de unção, na verdade se trata que a pessoa precisa de um acompanhamento profissional. Correto. Né? Então assim, esse programa hoje eu acredito que ele foi muito esclarecedor. Eu acredito que ele vai dar uma excelente audiência, porque isso é uma realidade no meio da igreja. Sim. Ansiedade, depressão e pornografia. Perfeito. E a pornografia é um tabu que poucas igrejas falam sobre isso. Sim. E como a gente é uma igreja do futuro, que a gente é uma igreja que nós somos uma igreja que estamos completamente alinhados com a santidade de Deus, ok? De sermos realmente santos como Jesus foi santo. E a gente não pode negligenciar um assunto tão importante como esse. Perfeito. Então, se você passa por algum problema de ansiedade, depressão e pornografia excessiva, que está, como o doutor falou agora no final, está prejudicando as tuas finanças, está prejudicando o teu casamento, está prejudicando a tua saúde mental, você tem que receber ajuda dupla. Ajuda espiritual e ajuda profissional. Ok? Então nossos telefones estão direto aí para você, eu quero que você salve, e eu oro a Deus e ao Espírito Santo de Deus, que Ele lhe convença, e lhe dê coragem para nos procurar, porque doutor, eu já passei por isso, como eu falei, eu já consumi conteúdo pornográfico, e eu tinha muito medo de conversar com a minha esposa, de conversar com o meu líder, entendeu? Eu tinha essa vergonha, eu tinha esse, sabe, não, eu sou um líder, eu sou um 12, então eu não posso confessar esse tipo de coisa. E aí a gente vem para a palavra de novo. Tiago capítulo 4 vai dizer o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês orem e sejam curados, né? Então a questão de você abrir seu coração para alguém, seja para um pastor, ou seja para uma autoridade da profissional, é muito importante. Você precisa colocar isso para fora, você precisa se esvaziar desse, eu vou chamar desse trauma, posso chamar assim, pastor? Pode. Ou doutor? Me chamar desse trauma, dessa angústia, dessa alma podre que está dentro de você. Você precisa colocar para fora. Não fique aí sozinho com você. Eu quero olhar nos seus olhos agora e dizer para você: você não está sozinho. Existe uma igreja aqui que está preparada e preocupada com você. E hoje eu estou aqui apresentando, porque eu não falei para você, mas o doutor aqui, ele é um professor universitário também, não é? Isso. Palestrante, muito conhecido em Manaus. Então não é qualquer profissional que a gente trouxe aqui. Nós trouxemos aqui um profissional de elite, um dos maiores profissionais do estado do Amazonas. Então, que você precisa de ajuda espiritual e de ajuda profissional, anota, tira um print aí agora.
dos nossos números, dos nossos telefones, e entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você colocar para fora e realmente pedir ajuda. Isso é libertação. Libertação não é você achar que vai vencer sozinho, porque se você fosse vencer sozinho, você não precisava do sacrifício de Cristo. Mas entenda, Ele morreu, Ele pagou todos os teus pecados na cruz. Você tem o sangue de Jesus que te limpa de toda a podridão, de todo o pecado. Então é só você pedir ajuda. Jesus está disponível para você. Talvez você nunca ouviu sobre Jesus, está ouvindo agora pela primeira vez. Então saiba que existe um mestre chamado Jesus, que ele passou todos os ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Que nós temos um manual de vida, e nesse manual de vida nos ensina também a procurar profissionais. Então hoje você tem que ter esse discernimento. Olha, eu tenho um profissional e eu tenho um espiritual. Aprenda a viver com essa dupla ajuda. Porque quando você entender e aceitar, porque eu acho que esse é realmente o segredo. Eu aceitar que eu estou errado, eu aceitar que eu preciso de ajuda, e a partir desse momento eu tenho certeza absoluta que você vai... Olha que a Bíblia fala. A Bíblia fala o seguinte: aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Se arrepender é espiritual, deixar é comportamental. Já entra o doutor. Mudança de comportamento, de mentalidade, de psique, de remédio, como ele falou aqui, de medicamento, já entra com ele. Então tire esse print, não deixa, ore a Deus para que Deus lhe dê coragem para nos procurar, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Doutor, muito obrigado. Eu oro a Deus para que o senhor seja tremendamente abençoado, porque o senhor se dispôs a vir aqui falar de um assunto muito importante. E eu acredito que todo aquele que contribui com o reino de Deus, que semeia nesse reino, ele colhe a 30, colhe a 60 e colhe a 100 por um. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Amém. O senhor quer deixar alguma recomendação ou fazer um comentário final? Fique à vontade. Você falou muito legal o que o pastor falou agora. Tome a decisão. Em psicologia a gente diz que o processo terapêutico começa quando você se propõe a procurar ajuda. É aí que começa. No instante que você está nos vendo agora, eu vou precisar, eu quero, começa o processo de cura, então, dessa libertação, dessa ajuda que você precisa. Às vezes é apenas um detalhe que precisa ser ajustado, que você não está percebendo, que está tirando a tua paz, que está tirando a tua saúde emocional, somatizando na física também. Então eu queria dizer para você, reforçando o que o pastor disse, tome a iniciativa. Se você acha que precisa, você se identificou com tudo que foi debatido aqui e falado, procure ajuda, procure de um profissional. Pode não ser comigo, pode ser uma outra pessoa, mas tome a iniciativa de sair desse lugar. No instante que você toma essa iniciativa, você já começou o teu processo terapêutico, pastor. Amém. Gente, liguem para esse homem. Como eu falei para você, ele é doutor e ele também é um pastor, né? Só que hoje nós estamos aqui, eu na parte espiritual, ele na parte como profissional. Então ligue, receba ajuda, tá bom? Eu quero orar por você agora, eu quero declarar que você vai ficar livre desse problema, para a honra e glória do Senhor, com ajuda profissional e com ajuda espiritual, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Como nós sentimos o teu amor e a tua preocupação através dessa live, através dessa conversa. Hoje aqui, Senhor, nós observamos o quanto é importante nós deixarmos o nosso orgulho, deixarmos, Senhor, de sermos arrogantes e de procurarmos a ajuda que devemos ter, seja ela espiritual ou profissional. Eu te peço agora, eu oro a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa convencer esse homem que está aí agora no seu lar, esse homem ou até mesmo essa mulher que está nos assistindo agora, que tem esse problema de ansiedade, depressão, e é um consumidor dessa indústria de pornografia. Espírito Santo de Deus, convence profundamente, porque não existe um outro ser melhor do que o Senhor para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça.
Então entra agora, Senhor, eu te peço, convence esse homem, convence essa mulher, e eu peço no nome de Jesus, que esse homem e essa mulher tenha coragem para dar o primeiro passo em rumo à sua cura interior e à libertação, para que ela realmente possa experimentar uma felicidade verdadeira, que não vai ser mais uma felicidade de 3 minutos, de 5 minutos, mas que ela possa realmente direcionar a verdadeira felicidade para a sua família, para o seu cônjuge, para a sua esposa ou para os seus filhos, no seu trabalho, aonde ele for, que ele possa realmente ser uma pessoa cheia da certeza do Espírito Santo na vida dela. Eu quero abençoar esse homem e essa mulher que está nos assistindo agora, com toda a sorte de bênção, e declarar que o tempo de cura e de libertação começa agora, em nome de Jesus. Gente, esse foi mais um Homem de Honra, com a participação do Dr. José Augusto aqui, e eu quero dizer que foi um prazer, e que quarta-feira nós vamos estar aqui novamente, com outro tema, conversando com você. Que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.